conceber essa ideia porque temos um ponto de vista acanhado. Então a gente vai observar que a doutrina espírita ela vai nos ensinar da onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui. Tem alguém pagando alguma coisa aqui? Eu costumo dizer que não, nós não viemos pagar nada, porque nós não devemos a Deus. Deus, quando nos criou, Ele sabia onde estaria o nosso erro, onde estaria o nosso acerto. Ele sabia exatamente qual caminho a gente escolheria. Ele nos deu livre-arbítrio. Então, se Ele me deu livre-arbítrio até para que eu pudesse errar, Ele não pode me cobrar por uma coisa que eu não sabia. Então, eu não vim aqui pagar nada a Deus. Agora, eu posso sim dizer que eu estou aqui para me reequilibrar diante da lei, para entender que eu não devo fazer o mal, para saber que todo o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, que a lei de causa e efeito vai me alcançar e que Deus espera de mim alguma coisa boa, que o mal não é de Deus, é fruto da nossa ignorância. Então todas essas coisas a gente vai observando. O que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui pagar? Então peraí, martela meu dedo ali e joga logo para poder eu pagar. Vai adiantar? Se eu não entender o que está acontecendo e por que eu estou passando pelo processo, não vai adiantar nada, vai ser dor pela dor. Agora, se a dor me alcançou e eu entendi, aceitei, me resignei e vou seguindo, beleza, é o bem sofrer, né? Que o Evangelho nos ensina. E a gente entende que saindo daqui a gente vai voltar para algum lugar. Que lugar é esse? O nosso lugar de origem. Alguém aqui recebeu alguma cartinha de Deus dizendo que a gente ficaria aqui para sempre? A única certeza que Deus nos deu foi, você vai voltar. Você vai ficar um tempinho aí, você vai voltar. Quando? Não, você não pode saber, você não tem condição. Mas você vai voltar. Foi a única certeza que Deus deixou para a gente. Que a gente não é daqui, mas a gente teima em viver como se daqui fôssemos, né? Então a gente entrando aqui no Evangelho, depois dessa quase término de tempo, né, da exposição, a gente vai ver que Kardec vai falar do ponto de vista, e ele nos diz que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona fé inabalável no porvir. Então a única doutrina que fala da vida futura é o Espiritismo? Não. As doutrinas espiritualistas todas falam de uma vida futura. Um dia eu passei no viaduto de Nilópolis e tinha uma faixa bem grande assim, de uma igreja e tinha uma pergunta: onde você vai passar a sua eternidade? Isso é sinal de que eles pensam que há uma vida futura. Mas a doutrina espírita é a única que nos fala da realidade dessa vida futura, que nós não vamos ficar tocando a harpa no céu, nem vamos ficar queimando no inferno, que tão somente nós vamos continuar na vida. Como Kardec fala em Obras Póstumas, sobre a vida, a estrada da vida, que ele compara as reencarnações a florestas, né? Que a gente vai trilhando, de repente a gente entra numa floresta e quando sai todo arrebentado. Isso é a primeira reencarnação. A gente sai da floresta, anda mais um trecho na espiritualidade e depois entra na floresta de novo, e cada vez que a gente entra e sai da floresta, a gente sai melhor, porque a gente, cada vez que entra, já sabe qual o caminho que a gente deve seguir. Então, quando a gente tem essa visão da vida futura, de que nós vamos passar por essa floresta, que é a reencarnação, e vamos voltar para a vida natural do espírito, isso dá uma fé no porvir muito grande, porque a gente vai entender que tudo isso que a gente vive aqui vai de fato acabar. E interessante que a gente sabe que vai.
uma passagem. E esse conhecimento modifica completamente a nossa moral. Nos dá, na verdade, uma consequência moral muito grande. Porque se eu sei que eu vim de algum lugar, eu vou passar por aqui, vou ter que voltar para lá, o que eu estou levando? Que bagagem eu estou carregando comigo? Para onde eu vou? O que eu estou levando está servindo? Então, na dúvida, se faz frio ou calor, eu levo uma pecinha de frio e uma pecinha de calor. Então, como eu não sei para onde eu vou exatamente, o que eu faço? Eu vou fazendo o melhor aqui. Jesus já não deixou a cartilha? Qual é a noção de justiça que a gente tem? Fazer ao outro o que a gente gostaria que o outro nos fizesse, não é? Então, agindo dessa forma, a gente modifica a nossa visão moral e vai crescendo e vai melhorando. Então, ele coloca aqui que para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea, ela passa de uma forma completamente diferente. E sabe o que eu tenho percebido? Que principalmente nós espíritas, nós estamos deixando passar essa grande verdade. A gente sabe, a gente fala, a gente ouve, a gente vê os espíritos manifestados, a gente escuta eles dando testemunho e a gente continua vivendo como se a gente só tivesse isso aqui para viver. Se os outros irmãos de outras religiões têm esse apego todo à vida material, porque entendem que tudo tem que ser vivido aqui, porque a vida é uma só, a gente até compreende. Mas nós espíritas termos esse comportamento, isso já passa da conta. Isso está provando que nós estamos com um título de espírita na testa, mas não estamos com um sentimento de espírita no coração. Então, há duas situações que a gente precisa entender. Quando alguém disse para mim, mas minha irmã, você está com esse problema, eu vou te afastar do estudo até que você possa... Eu falei, não, eu preciso vir fazer o estudo. Porque eu me lembro de Divaldo falando assim, às vezes as pessoas pensavam que eu estava sorrindo e eu estava com um esgarro muito grande, com dor de angina. Não era sorriso, era dor. Então a gente tem que começar a saber separar o que é vaidade do que é necessidade. E eu tenho certeza que para ele era uma grande necessidade estar ali como espírito e nos ajudando. Não estou me comparando a ele, mas ele é um exemplo para mim nesse sentido. É muito difícil passar por cima do que eu estou sentindo no meu ouvido, pegar o microfone e ouvir a minha voz no áudio. Mas eu preciso disso, porque é isso que vai me alimentar. Então isso não é uma vaidade, e eu estou dando apenas esse exemplo para mim mesma, porque eu preciso viver como espírita, eu preciso entender que isso vai passar, e se eu fizer o melhor e suportar bem, quando eu sair daqui, eu quero levar isso como algo que deu ao meu espírito uma força moral, que me modificou em alguma coisa. Por isso que hoje eu fiz questão mais uma vez de estar aqui. Se na terça eu realmente não consegui, não deu mesmo, hoje eu disse, não vai ter jeito, hoje eu vou. E Deus vai permitir que a gente vá. Quase que eu não vi que aconteceu um monte de coisa, mas a gente, graças a Deus, chegou.